Olá, muito boa noite para você. Agora meia-noite e 13, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ator Mário Frias é nomeado secretário especial da Cultura. Projeto de lei sobre as fake news prevê multa para as plataformas digitais. Manifestantes voltam às ruas nos Estados Unidos no dia em que é celebrado o fim da escravidão. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O ator Mário Frias é o novo secretário especial da Cultura. Vamos então a Brasília, falar ao vivo com Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Fara, boa noite para você. Quando é que foi confirmada a nomeação? Boa noite a todos. Stoliar, o decreto foi publicado agora à noite em edição extra do Diário Oficial da União. O ator é um defensor nas redes sociais do governo de Jair Bolsonaro e já tinha sido anunciado pelo presidente. Só agora a nomeação foi confirmada. Mário Frias tem 48 anos e ficou conhecido pela participação em séries e novelas, além de apresentação de programas na televisão. Ele substitui a também atriz Regina Duarte, que a gente lembra, assumiu o posto na primeira semana de março e ficou pouco mais de 2 meses no cargo. Mário Frias é o quinto a ocupar o cargo em 17 meses de governo. A Secretaria Especial da Cultura é subordinada ao Ministério do Turismo, Stoliar. E a expectativa é grande, né, Fara? Daqui a pouquinho eu volto a falar com você aí de Brasília. O governo do Rio divulgou novas regras para o transporte coletivo intermunicipal do estado. Eu vou chamar então o Pedro Paulo Filho, ao vivo, do Rio de Janeiro, com mais informações para a gente. Pedro, o que vai mudar para quem quiser pegar um ônibus aí de uma cidade para outra? Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. Então vamos lá. A partir da próxima segunda-feira, os ônibus rodoviários vão ter que circular com apenas 50% da capacidade e só com passageiros sentados. O governo ainda autorizou a volta de ônibus para 3 cidades do sul do estado, de Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral. Nas barcas, a principal ligação entre o Rio e Niterói poderá encerrar a operação a partir das 9h30 da noite, mas nesse caso os passageiros devem ser transportados de ônibus sem pagar nada. Trens e metrô também têm que reduzir à metade o número de passageiros. Agora, falando sobre o funcionamento de bares e restaurantes, o decreto extra ainda estendeu até o dia 6 de junho o funcionamento desses espaços com apenas 50% da capacidade. Leandro. Tá certo. Pedro Paulo Filho falando ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigado, Pedro. E está mantida no Rio de Janeiro a lei estadual que concede descontos nas mensalidades de escolas e universidades particulares durante a pandemia. A Justiça derrubou as 2 liminares que anulavam o decreto. O pedido de anulação havia sido feito porque o Supremo Tribunal Federal ainda analisa a constitucionalidade do desconto, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Enquanto isso, os estudantes do Rio devem receber descontos que variam de 14% a 30% no valor das mensalidades. Vamos mudar um pouco de assunto? Vamos agora ao último levantamento oficial sobre a pandemia de coronavírus no Brasil, aqui no nosso telão. Segundo o Ministério da Saúde, o país passou da marca de 1 milhão de casos de Covid-19. Nesse momento, o Brasil tem 1.032.913 infectados, com 48.954 mortes. 1.206 pessoas morreram só nas últimas 24 horas. Agora, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, ainda temos 507.200 recuperados, pacientes que já estão curados. Nesse momento, 476.759 pacientes continuam em acompanhamento. O governo de São Paulo vai ampliar a realização de testes para a Covid-19 em populações vulneráveis e servidores públicos. Quem fala com a gente ao vivo é o repórter Fábio Menegatti, de São Paulo, que tem mais informações. Fábio, boa noite para você. Como é que vai ser feita a testagem? Conta para a gente. Olá, Leandro. Boa noite a todos. Olha, nessa nova fase, o governo quer chegar a 233 mil exames. São 2 tipos de testes rápidos. Um para identificar aquelas pessoas que já tiveram contato com o coronavírus e um outro
para aquelas que apresentam sintomas da doença. Entre as populações vulneráveis estão os indígenas, os idosos em abrigos, além de profissionais da segurança pública e também do sistema penitenciário. Na saúde, a previsão é testar 2.000 funcionários do SAMU só na capital paulista. E essa ação será estendida também à cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado. E esse programa ele é coordenado pelo Instituto Butantan, em parceria com outras secretarias de governo. Leandro. Obrigado, Fábio. Boa noite para você. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo não vai acontecer esse ano. O motivo é a pandemia de coronavírus, que impede a circulação de pessoas com segurança, além da crise econômica provocada no setor. A Bienal do Livro só deve acontecer em 2022. A sexta-feira foi de protestos nos Estados Unidos. Apesar de não ser feriado nacional, o dia 19 de junho marca o fim da escravidão no país. Nesse ano, os protestos ganharam força após a morte de George Floyd e o Rayshard Brooks, ambos negros vítimas da violência policial nos Estados Unidos. Em Nova York, milhares de pessoas se reuniram na ponte do Brooklyn. Algumas empresas deram folga aos funcionários para que eles pudessem comparecer ao ato. Em Chicago, cartazes com o nome e o rosto de George Floyd foram levados pelos manifestantes, que além do fim do racismo, também pediam a derrubada de estátuas ligadas à escravidão. Em Atlanta, uma multidão foi às ruas pedir igualdade racial. Os dizeres "Vidas negras importam" foram pintados em várias ruas da cidade. Em Oakland, na Califórnia, funcionários fecharam um porto e se juntaram aos ativistas no combate à violência policial contra negros. Já em Washington, capital dos Estados Unidos, nem a chuva desanimou os ativistas, que se reuniram na praça, recém-batizada com um slogan antirracista: "Vidas negras importam". O evento ainda contou com muita música e dança. Nenhum incidente foi registrado até o momento. Ainda nos Estados Unidos, a Suprema Corte de Oklahoma permitiu que o comício do presidente Donald Trump aconteça normalmente nesse sábado. Vamos até lá então falar ao vivo com a correspondente Heloísa Vilela, que tem mais informações. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Leandro. Olha, o pedido foi feito por empresas e moradores de Tulsa, onde o evento vai acontecer. A preocupação é com o número crescente de casos de coronavírus nessa região. O local tem espaço para 19.000 pessoas e pode se tornar um foco de transmissão do vírus. Os organizadores da campanha disseram que todo mundo terá a temperatura checada logo na entrada, mas o uso de máscaras não será obrigatório. Esse será o primeiro de uma série de comícios que Trump já agendou. E não é só em Oklahoma que a curva de casos de Covid-19 aponta para cima. Outros 22 estados também apresentaram aumento de casos nos últimos dias, o que pode indicar que em algumas cidades a reabertura da economia aconteceu um pouco antes da hora, Leandro. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco eu volto a falar com você aí nos Estados Unidos. O Reino Unido autorizou o reinício das aulas para crianças a partir de setembro. Em visita a uma escola, o primeiro-ministro Boris Johnson recebeu uma homenagem pelo aniversário. Mais cedo, o governo anunciou um pacote equivalente a 6,5 bilhões de reais para a educação. Também nessa sexta-feira, autoridades de saúde reduziram o nível de alerta do coronavírus de 4 para 3. A mudança acompanha a diminuição do número de casos na região. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Economia, liberou a nova previsão da inflação oficial de 2020. Vamos voltar aqui para o nosso telão. A expectativa é que o IPCA encerre o ano em alta de 1,8%. Essa previsão é 1,1 ponto percentual menor que a última, divulgada em março. A queda da expectativa da inflação foi puxada pela pandemia do novo coronavírus. O governo de Minas Gerais entregou para a Assembleia Legislativa o texto da reforma previdenciária para os funcionários públicos do Estado. Quem tem mais informações ao vivo é a Virgínia Nalon, lá de Belo Horizonte. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Leandro, boa noite para você. A expectativa é que o projeto seja votado e aprovado pelos parlamentares em 45 dias. Pela proposta, os servidores devem contribuir com uma porcentagem relativa ao salário, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Em 7 anos, Minas acumulou um déficit previdenciário de 130 bilhões de reais. Para este ano, a estimativa é de um rombo de 19 bilhões.
Se nada for feito até 2022, o déficit pode chegar a 50 bilhões de reais. O projeto também eleva a idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres. Leandro. Obrigado, Virgínia. Boa noite, bom descanso para você. A Justiça de São Paulo proibiu a realização de manifestações simultâneas na Avenida Paulista. A decisão veio após o conflito entre manifestantes a favor e contrários ao governo no dia 31 de maio. Quem descumprir a regra pode pagar uma multa de até R$200 mil. A Prefeitura de Goiânia vai passar a multar as pessoas que não usarem máscaras em locais públicos da cidade. A Revana Oliveira tem mais informações. Boa noite, Revana. Boa noite, Leandro. A nova regra começa a valer na próxima segunda-feira, dia 22. Quem desobedecer vai pagar uma multa de R$ 627,38. O decreto que obriga o uso de máscaras vai ser fiscalizado pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Os agentes vão vistoriar espaços públicos, o transporte coletivo, comércio, indústrias e empresas prestadoras de serviço. A ação que obriga o uso das máscaras, segundo a Prefeitura, é mais uma tentativa de controlar a pandemia de coronavírus. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal do Pará enviaram uma recomendação à Prefeitura de Pau d'Arco, no interior do estado, para que seja revogado o decreto de bloqueio total apenas para os indígenas do município. A Poliana Gomes tem mais informações sobre esse assunto. Poliana, boa noite. Qual foi o motivo do pedido? Boa noite, Leandro. Segundo a decisão, confinar as comunidades é uma atitude racista e passível de violência contra indígenas. A Prefeitura de Pau d'Arco tem 24 horas para se posicionar sobre o assunto. O decreto municipal foi divulgado na quinta pelo prefeito da cidade e o objetivo seria conter o avanço descontrolado da pandemia de Covid-19 entre as comunidades indígenas e os habitantes da área urbana. O documento proíbe a circulação de indígenas da etnia Caiapó fora dos limites das aldeias e suspende todas as atividades não essenciais. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta, o Pará tem 80.072 casos e 4.469 mortes causadas pelo novo coronavírus. Leandro. Obrigado, Poliana. Vamos mudar um pouco de assunto. O Ministério da Economia anunciou que o pagamento do abono salarial de 2019 vai começar no próximo dia 30 e vai até o final de junho do ano que vem. Então, a gente tem aqui no nosso telão para você poder anotar aí. Vai funcionar assim. Trabalhadores da iniciativa privada receberão o abono do PIS pelo mês do nascimento. E para quem é servidor público, o calendário segue a partir do último dia do dígito do PASEP. Para ter direito ao abono, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano passado, recebendo até 2 salários mínimos, e estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Os senadores discutem na próxima semana o adiamento das eleições municipais desse ano por causa da pandemia da Covid-19. Então eu vou voltar a Brasília ao vivo para falar com o Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações sobre esse caso. Fara, existe consenso sobre essa questão? Então, Leandro Stoliar, é o seguinte, a maior parte dos senadores defende que as eleições sejam adiadas em pelo menos 30 dias, né? Isso é o que defende esses senadores. A proposta já deve ser votada na próxima terça-feira. Nesse meio tempo, os parlamentares irão ouvir representantes do Tribunal Superior Eleitoral, do Conselho Nacional dos Municípios e também da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, usou uma rede social para confirmar que vai pautar o substitutivo do senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. E também na próxima semana, os senadores devem discutir um outro projeto, o que reformula o Código de Trânsito Brasileiro e aumenta a quantidade de pontos para a perda da carteira de habilitação, que vai de 20 para 40 pontos, segundo esse texto. E estabelece ainda que os condutores com até 50 anos de idade poderão renovar a CNH a cada 10 anos, Stoliar. Dobra o ponto, né, Fara, na carteira. Curioso isso. Daqui a pouco eu volto a falar com você aí em Brasília, tá?
O primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcos Pereira, não concorda com o adiamento das eleições municipais. Ele foi um entrevistado dessa sexta-feira na Live JR, que é transmitida pelo portal R7 e pela Record News. O apresentador Eduardo Ribeiro teve a companhia do repórter Tiago Nolasco e do apresentador do Jornal da Record, Celso Freitas. Além das eleições, entre os assuntos abordados, a resposta do parlamento para este momento de pandemia. Nós, imediatamente, tão logo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou estado de pandemia no mundo, nós aprovamos o estado de calamidade, uma medida que deu condições para que o presidente da República, para que o Poder Executivo pudesse atuar no combate ao Covid-19. Foi no parlamento que nasceu o auxílio emergencial, a discussão do auxílio emergencial. O governo anunciava R$200, o parlamento elevou para R$500 e depois, em acordo com o Poder Executivo, com o presidente da República, chegou a R$600, e podendo ser até 1.200 em algumas famílias. O senhor chegou a anunciar uma série de medidas que visam garantir a segurança do eleitor frente aos riscos da Covid-19. Que medidas são essas? Primeiro, eu gostaria de deixar claro que a prorrogação de mandato é inconstitucional. Eu defendi e continuo defendendo que as eleições sejam mantidas nas datas já programadas. Primeiro domingo de outubro para o primeiro turno e último domingo de outubro para o segundo turno. Por quê? Primeiro, não existe evidências, não existe nada que prove que postergar a eleição por 40 dias vai mudar a situação. Os grandes especialistas não sabem como vai estar a situação da pandemia daqui a 40 dias, daqui a 60 dias, quiçá daqui a 3 meses, 90 dias ou 120 dias. Então, fala-se em aglomeração, filas para votar. Ora, eu tenho dito, tem muito mais aglomeração, com muito mais extensão de tempo na fila para receber os R$600 na Caixa Econômica Federal, nós vimos isso, do que na fila da eleição. Até porque a fila da eleição ela vai ao longo do dia. E aí eu propus que as eleições pudessem ser, por exemplo, é apenas uma proposta que pode ser modificada, que será debatida. As eleições poderiam começar às 6 da manhã e terminar às 9 da noite, porque assim você dá mais tempo para que haja mais espaçamento entre a quantidade de pessoas. Deputado Marcos Pereira, como que o senhor está vendo essa disputa entre os poderes da República? A gente vem com atritos grandes aí entre o Executivo, o Supremo, a gente já teve momentos mais tensos também do Executivo com o Legislativo. Como que o senhor vê esse momento? A Constituição fala que nós temos que ter independência entre os poderes, mas que essa independência tem que ser também harmônica, tem que ser complementada por uma harmonia, melhor dizendo. E toda vez que há uma desarmonia entre os poderes, há uma inconstitucionalidade. Portanto, eu tenho trabalhado para apaziguar os ânimos. Por outro lado, é legítimo que um sobreponha ao outro, e isso faz parte da democracia. Isso é aquilo que os americanos chamam de check and balance, que é os freios e contrapesos, ou os freios e contrafreios, pesos e contrapesos da democracia. O poder pode muito, mas não pode tudo. O presidente da República precisa saber que ele pode muito, mas não pode tudo. O Legislativo também pode muito, mas não pode tudo. A mesma coisa o próprio Judiciário. O mercado financeiro encerrou a semana avaliando uma possível segunda onda de coronavírus em vários países. Vamos aqui para o nosso telão de novo para mostrar como é que ficou a movimentação da moeda americana. Olha só, o dólar caiu quase 1% após uma semana de altas e encerrou vendido a R$ 5,31. Na semana, a moeda americana valorizou quase 5,5%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de quase 0,5%, ficou acima dos 96.500 pontos nessa sexta-feira. E agora, na semana, o Ibovespa valorizou mais de 4%, subiu mais de 4%. O inverno começa nesse sábado em todo o Brasil, exatamente, anote aí, às 6h44 da tarde. E a região sul, onde as temperaturas são sempre mais baixas, se despede do outono de maneira diferente. Quem fala com a gente é o Vitor Costa. Vitor, boa noite.
Boa noite, Leandro. Com os termômetros marcando temperaturas altas para a época, a estação mais fria do ano não será com frio tão rigoroso e deve apresentar muitos dias amenos ou quentes, intercalados com episódios pontuais de frio mais intenso. As chuvas serão mais regulares, com alívio da estiagem. Segundo os meteorologistas, o frio mesmo só deve dar as caras por aqui no final do mês. Mas em algumas regiões do interior do estado, os primeiros dias de junho já vão apresentar o clima de inverno, que também deve registrar estiagem em muitas cidades. Leandro. Obrigado, Vitor. A cidade de Mata de São João e a Praia do Forte, um dos destinos turísticos mais conhecidos da Bahia, vão ficar com acesso restrito por 10 dias a partir desse sábado. Vamos até Salvador saber mais informações do repórter Felipe Costa. Oi, Felipe. Boa noite. Oi, Leandro. Boa noite para você, boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. A medida foi tomada depois do aumento do número de casos confirmados de coronavírus na região. Durante o período de restrição, equipes de saúde da Polícia Militar vão estar em barreiras instaladas em pontos estratégicos, como na entrada da Praia do Forte, para controlar a passagem dos carros. Apenas moradores e prestadores de serviços vão ter autorização para entrar. Será necessário apresentar comprovante de residência ou algum vínculo com a empresa. Quem descumprir a determinação pode ser multado e levado para prestar esclarecimento na delegacia mais próxima. O estado da Bahia tem 43.922 casos confirmados e 1.305 mortes pela Covid-19. Leandro. Obrigado, Felipe. A Prefeitura do Recife autorizou o uso da praia e do calçadão da orla a partir desse sábado. A medida foi anunciada depois que o governo de Pernambuco liberou os municípios a reabrir parques e praias. A partir desse sábado, estão permitidas nas orlas de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa as atividades de caminhada, corrida e ciclismo. Mas ficar na areia da praia com guarda-sol e cadeiras ainda não foi liberado. Também estão proibidos o consumo de alimentos e bebidas, aglomerações e esportes coletivos. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes indicou que 40% desses estabelecimentos em São Paulo podem ser forçados a fechar por causa da pandemia de coronavírus. Mais da metade dos donos de bares e restaurantes consultados afirmaram que foi preciso demitir funcionários e 83% utilizaram a suspensão do contrato de trabalho para diminuir o prejuízo. Nessa semana, o Senado aprovou o projeto de lei que permite a redução de salário e suspensão dos contratos durante a pandemia. Serra, no Espírito Santo, aprovou uma série de novas regras para as feiras livres da cidade. Tudo para evitar a disseminação do novo coronavírus. Quem tem mais informações é o Vitor Moreno, lá do Espírito Santo. Oi, Vitor. Boa noite para você. Boa noite, Leandro. A determinação é que os produtos sejam vendidos já separados em quantidades pré-definidas para evitar o contato com a mão dos clientes. Frutas e verduras devem ser fracionadas e só podem ser vendidas se estiverem embaladas. O mesmo vale para as carnes. Não é permitido realizar a manipulação ou corte dos alimentos no local da feira. Outras medidas já eram adotadas desde o início da pandemia, como manter a distância mínima de 1,5 m entre as barracas, utilizar máscara e álcool e não oferecer mesas e cadeiras para os clientes. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, o Espírito Santo tem 33.142 pacientes com coronavírus e 1.265 mortes. Leandro. Tá certo, Vitor. Obrigado. Boa noite para você. A Caixa Econômica Federal liberou a consulta ao valor e calendário do saque emergencial do FGTS por aplicativo e pelo Internet Banking. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045 de contas ativas e inativas. A liberação veio para amenizar os impactos da pandemia de coronavírus. O saque será permitido a partir do dia 29 de junho. O projeto de lei das fake news vai entrar em discussão no Congresso e prevê multa de até 10% do faturamento das plataformas digitais que descumprirem as regras. A gente volta então a Brasília para falar com o Luiz Fara Monteiro ao vivo, que vai explicar esses detalhes para a gente. Oi, Fara, é com você.
Stoliar, está prevista multa para a plataforma que deverá ter sede física com representantes legais aqui no Brasil. A arrecadação seria destinada ao Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Essas plataformas deverão manter um banco de dados no país com informações dos usuários brasileiros e também para guardar os conteúdos nas situações previstas em lei. Os usuários vão precisar de um cadastro, vão precisar se recadastrar com essas contas em redes sociais, vinculado a um documento de identidade válido, número de celular registrado no Brasil e, em caso de estrangeiro, o passaporte. Esse relatório do projeto de lei contra as fake news, as chamadas notícias falsas, deverá ser entregue na próxima semana pelo senador Ângelo Coronel, do PSD. Leandro Stoliar. Obrigado pelas suas informações. Luiz Fara Monteiro falando ao vivo de Brasília. Bom descanso, Fara. O INSS prorrogou o sistema de atendimento remoto até o dia 10 de julho para evitar aglomerações nas agências. A partir do dia 13, será implantado o sistema de atendimento presencial por fases, conforme a urgência dos pedidos. Sendo que, anote aí, o segurado tem que agendar esse atendimento no site ou no aplicativo do INSS. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. O Brasil tem mais de 14 milhões de analfabetos com idade superior a 15 anos. Isso representa quase 7% da população. Como desapareceram os cursos de alfabetização de adultos, essa imensidão de brasileiros está condenada a nunca aprender a ler e escrever. O ensino fundamental está em frangalhos. O ensino médio foi redesenhado pelos governos do PT para formar militantes do partido. E o ensino superior foi enganosamente ampliado com a proliferação de universidades federais que fabricam doutores em nada. Por falta de tempo e meios, o agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, não conseguiu extirpar os tumores que diagnosticou, entre os quais se incluem a deformação ideológica das provas do Enem e o aparelhamento político das reitorias. Seja quem for o escolhido, seu sucessor deve prosseguir o combate a esses males e aprimorar a qualificação profissional dos professores. Muitos deles sequer dominam a língua portuguesa. O comandante do Ministério, enfim, não pode esquecer que quanto menor for o espaço ocupado pelo sistema de ensino no noticiário político, melhor será a educação brasileira. O ônibus abandonado, que ficou famoso pelo livro e pelo filme Na Natureza Selvagem, foi retirado do Parque Nacional do Alasca. O veículo foi transportado por um helicóptero militar. A Guarda Nacional disse que a retirada foi por questão de segurança. Fãs e turistas tentavam caminhar até o local, mas se perdiam no caminho. Nos anos 90, o ônibus serviu de abrigo para o viajante Christopher McCandless, que acabou morrendo no local. E no Sri Lanka foi inaugurado um museu subaquático em uma cerimônia que contou com mergulhadores da Marinha. O museu foi construído cerca de 15 metros abaixo da superfície. As estátuas foram feitas de concreto e aço e servem para a regeneração dos corais e da vida marinha. O museu poderá receber visitas a partir de 1º de agosto, quando o país pretende retomar as atividades. E na busca por tratamento e prevenção contra a Covid-19, cientistas dos Estados Unidos analisam se a vacina da tríplice viral pode ser eficiente também no combate ao novo coronavírus. Vamos voltar então a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela, que traz os detalhes. Heloísa, com você. Leandro, há evidências de que algumas vacinas protegem contra algumas infecções que não são aquelas para as quais elas foram desenvolvidas. Segundo estudo publicado em um jornal da Sociedade Americana de Microbiologia, esse pode ser o caso da tríplice viral, que previne sarampo, cachumba e rubéola. A vacina é capaz de ativar os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do nosso organismo para funcionar de maneira mais ampla contra outras infecções. A princípio, o tratamento seria eficiente apenas para pacientes em estado grave. Como essa vacina já está em uso, a segurança dela já foi testada. Por isso, a pesquisa pode andar mais rápido, Leandro. Tá certo. Obrigado, Heloísa. Bom descanso para você. No Japão, a Liga de Beisebol retornou depois de mais de 3 meses paralisada por conta do novo coronavírus.
No retorno das atividades, 6 jogos foram disputados nessa sexta-feira, todos com os portões fechados para o público. O som da torcida deu lugar aos gritos de atletas e treinadores. O novo normal só não chegou para as líderes de torcida, que continuaram com a mesma energia da época pré-pandemia. E em tempos de coronavírus, o futebol ao redor do mundo voltou, mas as arquibancadas continuam vazias. Pensando nisso, vários clubes do futebol da Turquia decidiram colocar fotos em tamanho real dos torcedores nas arquibancadas. A iniciativa, intitulada de Sem Você de Jeito Nenhum, foi do Galatasaray, que acabou copiada por outros clubes. O time da capital vai estrear a torcida substituta neste domingo, quando joga pela primeira vez em casa desde a paralisação. E depois de mais de 3 meses de paralisações por causa da pandemia do coronavírus, 2 dos principais clubes europeus se enfrentaram nessa sexta pelo campeonato inglês. O Tottenham, atual vice-campeão da Europa, recebeu o Manchester United, maior campeão da Inglaterra. O Tottenham saiu na frente após bela jogada individual do atacante holandês Bergwijn. Mas no segundo tempo, o Manchester empatou com o português Bruno Fernandes cobrando pênalti. Final 1-1. A ativista e Nobel da Paz Malala Yousafzai se formou pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais conceituadas do mundo. Malala comemorou a conquista pelas redes sociais. Ela agora é graduada no curso de Filosofia, Política e Economia. A jovem virou um símbolo na luta pela educação e direitos das mulheres depois de sobreviver a um atentado do grupo Talibã quando voltava da escola no Paquistão. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, edição de sábado. Anote aí, às 7 horas da manhã. Eu quero agradecer a sua companhia durante esse período em que eu estive aqui na última edição do Boletim do Jornal da Record. Muito obrigado, muito boa noite para você e fique agora com as imagens que marcaram a semana. A gente se vê. Tchau. Sim, dessa vez é verdade. Eu tô saindo do médico.